Vamos lá? Em nome da lei, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Coloco a ata da sessão anterior em análise. Júlia, eu assino a última ata? Da que vocês não estavam. A outra vez que teve isso aí, o pessoal acho que acabou assinando igual. Porque acho que tem que estar de acordo, né? Não necessariamente se não estava. Beleza. Coloco a ata em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como está, os contrários se manifestem levantando. A ata está aprovada. Comunico aos senhores vereadores que o balancete do mês de março está na casa. Sobre os projetos, o projeto 34, o projeto 34 vai ser abaixado na casa, assim, para melhor explicação esse dos cargos. Era um dos que eu ia pedir vista também. Eu também pediria. Convido o secretário para ler a matéria na ordem do dia os pedidos dos vereadores. Projeto de lei número 35/2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de associação com a Associação dos Municípios do Alto Taquari, AMAT. Projeto de lei número 36/2025. Regulamenta o uso do sistema de cercamento eletrônico e monitoramento do tráfego do município de Cantão e da outras providências. Projeto de lei número 37/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um bem móvel ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEP, e da outras providências. Projeto de lei número 38/2025. Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação, escolaridade aos contratados via processo seletivo simplificado, indica recurso e dá outras providências. Projeto de lei número 39/2025. Inclui meta prioritária no Plano Plurianual PPA 2022-2025 e na Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO 2025. Abre crédito especial no valor de R$ 305.000
indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 40/2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 1.600, indica recursos e dá outras providências. Pedidos de vereador. Vereador Laurindo Trautemiller pede que seja concedido uma ajuda de custo em torno de R$ 10 diários, de segunda a quinta-feira, auxiliando assim no almoço, sendo que o valor concedido para cada funcionário da empresa Encobel Limitada. Vereador Marcelo Martinelli pede construção de uma parada de ônibus na antiga Granja 34, Granja do Chay. Vereadora Adriana Brutzel Brot solicita à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação informações acerca do benefício do auxílio emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal, às famílias atingidas pelo evento climático de 2024. Quantas famílias foram devidamente cadastradas e se todas já foram beneficiadas com o auxílio? Caso não tenha recebido, qual seria o motivo? Abre espaço para o pequeno expediente. Senhor presidente, sobre o meu pedido, então, pedido de informações que eu fiz, a gente sabe que teve várias famílias que fizeram o cadastro através da Secretaria de Assistência Social, e a gente sabe, né, acho que é questão só né, do vereador saber se todos foram beneficiados ou não. A gente sabe que teve algumas famílias que até um tempo atrás ainda não haviam recebido auxílio, né? Então, só essa questão da gente saber, até eu andei olhando no portal, né? Então, não diz, claro, até questão né, a questão de nomes, só essa questão da gente saber se todas foram beneficiadas, se todos já receberam ou não, né? Então só essa informação para fins de informação, até para a gente informar as famílias também que se cadastraram, né, o porquê umas ganharam, por que outras não ganharam, até porque o cadastro foi feito todo ele através da Secretaria. Não sei se alguma família fez por conta, mas acredito quase que não. Acredito que todos eles tenham feito através da Secretaria, então é essa informação que a gente solicita, então, através da Secretaria. Nem graça. Cobrou? Quem? Você cobrou? O cara que cobrou? Não, aquele do jogo não valeu. Eu joguei depois no prato da família. Era do Zé, eu peguei 100. Então, foi parceria. Ontem não quis jogar, porque eu tinha jogado lá embaixo. Veio uma bola, onde estava? Uma bola, mas eu peguei. Jogou lá. Agora sabe. Você achou de bola?
ensinar. Gente, nós temos 5 minutos, né, para se inscrever aqui. Abre espaço para o grande expediente e convido o vereador Marcos que se manifesta. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretária Alessandra, o secretário Julinho. Quero saudar o prefeito Márcio, primeira-dama Elisete, Chiquinho, o vice-prefeito, Kelvin e o Bilinho, né, o nosso amigo. Primeira vez que eu vejo o Bilinho por aí, o outro mandato eu estava por aí, não tinha visto, né? É uma alegria grande ter uma pessoa, um cara que dá muito lucro para o município, hoje veio aqui assistir a nossa sessão. O Bilinho, um cara que dá muito retorno para o nosso município, pessoa do nosso município que sempre se empenhou o máximo para o nosso município. E agora, né, o vereador até falou que tem tanto tempo, né, para falar. Eu sempre digo, tem muita coisa que ninguém me escuta, não precisa. Ninguém me escuta. Isso é uma coisa que não precisa. Faz o rodízio, acabou. Não precisa esperar 5 minutos, terminou o pequeno expediente, né? Eu já falei na outra administração que eu estava também, deixa cada um falar primeiro uma vez, fala por último depois, mas é isso aí. Aqui na Câmara é assim, sempre vai ser, dar alguma coisinha e tal, né? Mas é isso aí. Eu queria falar primeiramente dos pedidos que eu já havia feito. Vários pedidos foram me atendidos, né? Outros, né, maninho, estão tipo material para tá chegando, né? Não sei como é que tá bem certinho ainda, né, maninho? Se já estão trabalhando com questão ao Hermílio sobre a água lá, já estão, né? Daí próximo dia vai ser feito. A gente agradece que os pedidos da gente sejam atendidos, né? Fiz o pedido, gostaria muito ainda, né? Um pedido que eu fiz e mexo um pouquinho mais assim, porque não influencia somente os grandes produtores do município, influencia um pouquinho menos, numa balança no nosso município. Eu acharia muito importante, né, isso, que no nosso município gira muita silagem, o pessoal vai estar fazendo silagem, né, um compra para cá, sai carga daqui, era bom o cara daqui, sai 8, 10, 15 animais gordos de um menor, de um cara que tem menos possibilidade de ter uma própria balança, né? E aí o que acontece, né? Seria bom ter no nosso município para sair daqui a carga pesada já, né? Aí é uma coisa que eu gostaria muito de um pedido que eu já fiz, que eu gostaria que essas pessoas que me pediram fossem atendidas também, né? Até uma coisa que de repente é inviável para o município, mas eu acredito que sim. Eu acredito que nós poderemos fazer, tem lugar para fazer isso e gostaria muito que fosse atendido isso também.
Gostei muito do pedido do vereador Marcelo sobre a paradinha de ônibus no 34 ali. É uma coisa que tem muitas crianças ali, né, que em dia de chuva, né, eles se encontram no lugar ali, né, e não tem a paradinha de ônibus. Isso é uma coisa importante também. E com relação a muitas pessoas que se queixam, né, mas é uma questão deles pegar também, eu disse, muitas vezes não é culpa dos... Tem que chegar e pedir muitas lâmpadas queimadas no nosso interior, né, mas a gente... Não adianta tu começar a pedir uma lâmpada aqui, uma lâmpada ali, uma lâmpada lá, porque é muita gente que pergunta isso, né, aí não... Teria que botar no papel certinho, chegar aqui, ó, tem tantos lugares para arrumar uma lâmpada, tem tantos lugares para botar mais alguma lâmpada, né? É o que de repente vai ser feito, porque tu vai vir aqui fazer um pedido para botar uma lâmpada em tal lugar, aí outro tem em tal lugar, aí tem lâmpada queimada, aí de repente eles vão e se inscreve e não recebe logo, sabe? É uma coisa que fica meio ruim pro vereador e para a administração também. Mas a gente, na medida do possível, o vereador está aqui para ajudar. O vereador está aqui à disposição da população. Pessoas que dão bastante retorno para o nosso município, que nem o Belinho, certamente tem que ter, são pessoas que vão ter que ter uma ajuda um pouquinho maior com relação a que é o Belinho. Estrada, né? Sempre manter a estrada de uma pessoa, desses grandes produtores, sempre boa, né? Porque muitas vezes ele vai carregar uma granja de frango, de porco, chove, tá ruim, né? Então sempre manter sempre ela bem ajeitadinha para todos os produtores, grandes e pequenos também, mas mais dá prioridade para grandes por motivo disso. E o pequeno produtor merece muito também. O pequeno produtor merece, e por isso que eu estou pedindo, médios produtores que estão pedindo para mim o pedido de uma balança para o nosso município. E isso eu considero uma coisa muito importante. De repente, até o final do expediente, passar do ano, desse ano, o ano que vem, vai ser... O Maninho está ali, é o nosso prefeito, ele pode ver, né, o que pode ser feito também com relação a isso. Isso é uma coisa que certamente é para todos, não é só para um. Todos que querem ocupar, coisa assim, seria muito importante isso. Para hoje seria isso, uma boa semana toda. Convido o vereador Laurindo que se manifeste. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente e os vereadores, nossa secretária, assessor, prefeito, vice, primeira-dama e os demais companheiros que estão ali. Eu quero parabenizar em primeiro lugar, o Dia das Mães que passou domingo. Então, parabéns para elas, porque a gente tem muitas mães junto com nós ainda, outras não tem, né? Então, é um dia muito importante para muitos e muito difícil para os outros, né? E parabenizar o Marquito, que também teve aniversário nos últimos dias ali, e falar sobre aquele pedido que eu fiz ali. Eu vejo pedindo, eu não sou contra de nenhuma entidade ganhar uma ajuda. Só que o retorno para o município vem do trabalhador, vem daquelas pessoas que trabalham. E quando tu vai ali na frente dessa firma ali, tu vê muitas coisas que eu acho que não precisava ser. Ganhando R$1.700, gastar 300 pila por mês, tipo em comida, não dá, né? Aí um corre na padaria, outro traz um sanduíchezinho seco já feito de manhã. E aí eu acho que o trabalhador ele merecia comer um pouco melhor, talvez um bom almoço, que eles aguentam melhor para trabalhar. Não sei se for possível, mas se for possível, acho uma coisa bem interessante. E as festas, sabe, não vão dar muito retorno, mas a gente tem que ajudar. Eu entendo isso plenamente, mas eu acho que o trabalhador ele precisa estar em primeiro lugar. É esse que faz o município crescer, é esse que faz o pessoal continuar com essas empresas, que essa empresa ela tem dificuldade, porque ela não são donos, né? Só eles fazem para outras firmas, então o lucro deles é pouquinho. E se eles não vão poder ajudar os funcionários, tipo, com uma certa quantidade de ajuda na alimentação deles. E também queria muito falar já hoje, sei lá, isso não é para agora nem para amanhã,
mas me parece que estão começando a lidar com a Minha Casa Minha Vida. E aí eu acho que seria muito bom se a gente fosse se antecipar e ver se isso realmente está acontecendo, porque nós temos muita gente aqui em Capitão, pagando anos e anos já de aluguel. E muitas pessoas, por não ter lugar para morar, já foram embora também. Então, se isso for possível, se alguém puder ver isso, pudesse dar um retorno para a gente, eu agradeceria muito. Para hoje era isso. Muito obrigado e uma boa semana para vocês todos. Convido o vereador Aires que se manifeste. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária, a nossa secretária, assessor jurídico. Sócio, fiquei contente quando você falou no teu discurso hoje que domingo passado era Dia das Mamães. Parabéns, vereador. Eu tenho a honra, a alegria de ter a minha mãe ainda. O meu pai partiu já. Pai do Maninho partiu, do nosso prefeito. Muitos pais partiram. O Maninho também tem a honra, a felicidade de ter a mamãe. Eu também. Então eu quero parabenizar. Hoje nós temos uma mamãe na plateia, uma secretária, uma mamãe. Parabéns, domingo era o dia de vocês. E digo para vocês que eu fui na missa domingo. E eu pensei, eu vou cedo na missa. E foi cedo, 8h pouco eu já estava na igreja. Eu me apavorei de ver tantas mães na missa domingo. Que missa linda! E que missa linda que aquelas crianças fizeram o sermão. Lá o padre disse, as crianças vão fazer o sermão. Foi a coisa mais linda do mundo, domingo na missa. Todos os domingos é bonito ir na missa, mas domingo foi um fato histórico aqui em nosso município. Aquelas crianças, aquela apresentação, aquelas duas garotas que cantaram lá na frente, começaram lá na porta e foram indo, foram até lá no altar. Que coisa linda. Prefeito, nós temos que investir na música em Capitão, porque nós temos muitas meninas com muito talento para cantar. Elas têm uma voz linda, uma coisa inédita, uma coisa exemplar, extraordinária. Nossas crianças hoje como aprendem. E para nós, vereadores, um fato como aconteceu domingo na igreja, a gente só se emociona de ser vereador desse querido município de Capitão. Porque o nosso município, eu digo para vocês, senhores vereadores, que anda em tudo. O nosso povo trabalha em tudo. Nós temos um povo trabalhador, falta mão de obra no nosso município. Nós temos essa juventude, essas meninas, essas gurias, essas professoras. É fato histórico. Como elas ensinam essas nossas crianças, tanto faz nas escolas, nas creches, na escola estadual. Eu queria ter a oportunidade há 50 anos atrás, que eu tinha que caminhar lá do Brasília, vir na escola em Capitão, caminhar. Tinha que levantar 5 horas da manhã, sair às 6, chegar às 7 em Capitão, na escola. Saía meio-dia, chegava em casa 1, tinha que capinar, tinha que lavrar, tinha que pegar o arado, trabalhar, ainda de noite estudar. Vejam, senhores vereadores, como as coisas melhoraram anos para cá. E como é bom ser município. Eu sei quando nós era distrito de
município, quanta coisa que nós não tínhamos em Capitão. E hoje nós temos uma coisa inédita, asfalto, pessoas de todas as qualidades e pessoas todas trabalhadoras. E depende só de nós políticos incentivar, trabalhar para que esse nosso município cresça a cada dia que passa. Muitas vezes eu me emociono, mas daqui os dia a dia dos papais também. Então domingo foi um fato histórico. Eu quero saudar o Kelvin que está aí. Eu quero sempre venho olhar o pai. O Kelvin veio na reunião passada, meu papai estava em Brasília, veio aqui assistir, parabéns, né, que tu veio olhar o trabalho dos vereadores, meu pai não estava aqui, o prefeito, o Ismael, a secretária Elisete, que eu já falei, já e mamãe também, e o Belinho. Parabéns dele. Temos o vice-prefeito também. E eu gostei do discurso também do vereador que falou primeiro, o Maquita. É isso ali, Belinho. Pessoas que investem no nosso município. Eu já falei aqui nesta casa, aqui nesta Câmara, que nós temos que atender bem essas pessoas que investem no nosso município, que tem granjas, que investem, vaca de leite, frango, porcos. Nós temos que sempre dar uma estrada boa para essas pessoas, porque se essas pessoas vão parar. Eu estive aqui na reunião na Câmara semana passada, que vieram o pessoal de Arroio do Meio, que vieram aqui fazer uma esplanada para os nossos colonos, essas pessoas que estão investindo. Não é fácil investir no nosso município. Eles ganham dinheiro, mas estão sempre investindo. Olha tudo que essa técnica falou, eu estava junto aqui em cima na reunião. Muitas vezes eu tenho pena dessas pessoas que investem bastante e quando eles acham que está tudo pronto no seu aviário, aí falta mais muita coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você não ganha frango, e não é fácil. Por isso eu digo, prefeito, que através dos nossos secretários, como o vereador Maquito falou, nós temos que incentivar. Quando precisar uma máquina na propriedade deles, tem que ir lá arrumar logo, porque se daqui a pouco começa a fechar chiqueirão aviário, o que vai acontecer? A nossa arrecadação vai lá embaixo, e daqui a pouco nós vamos ter dinheiro só para pagar os nossos funcionários. Por isso que nós temos que incentivar essas pessoas que investem em sua propriedade. E o Belinho é uma pessoa, um homem que trabalha forte, investe e dá muita renda, como o vereador falou. Eu me emociono, falo alto. Eu estive em Brasília, na marcha, na União dos Vereadores do Brasil. O presidente da União dos Vereadores do Brasília de Encantado é o Gilson. As leis a cada ano mudam. Não muda só aqui na Câmara, muda lá no Executivo, muda para os professores, muda lá para aqueles que criam porcos, que criam vacas de leite, todos os anos muda leis. O vereador também tem que estar sempre em sintonia e ficar esperto, porque um vereador hoje para perder um mandato é muito fácil. Tem que fazer as coisas certas, e é por isso que eu vou na marcha em Brasília todos os anos, e é muitos anos que eu vou em Brasília na marcha. Essa vez foi o Dudu também, e ele pode falar também alguma coisa. Eu quero parabenizar, nós estávamos mais de 5.000 vereadores na marcha de vereadores em Brasília. Um fato histórico, uma coisa inédita. E mais uma eu digo para os senhores vereadores, eu visitei, junto com o Dudu e o Paulinho, 5 deputados federais. E nós visitamos os 3 senadores. E
Vamos esperar. Nós levamos vários projetos, mas quando tu entrega lá um projeto, não é na hora que eles vão dizer esse projeto vai ser concretizado, nós vamos esperar. Mas eu tenho absoluta certeza que essa viagem para Brasília foi muito produtiva, prefeito. Muito produtiva. E digo para vocês, senhores vereadores, que quem puder ir na marcha, só indo lá para ver, porque ninguém acredita o que acontece lá na União dos Vereadores do Brasil. E mais uma eu digo para vocês, os vereadores do Brasil estão unidos, estão abraçados, eles não vão pensar que o presidente da República vai fazer como ele quer, porque parte dos vereadores, e vocês só sabem quem é as maiores autoridades do Brasil? É os vereadores do Brasil, eles que são a maior autoridade do Brasil. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Eu não vi o relógio. Convido a vereadora Adriana que se manifeste. Quebra isso aqui. Olha esse teu óculos. Boa noite a todos. Saúdo o presidente dessa casa, Leucir, demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, secretária, assessor jurídico, em especial a plateia hoje, prefeito, vice-prefeito, primeira-dama e demais pessoas do nosso município que nos acompanham. Quero inicialmente comentar que estamos no mês de maio, que é um mês muito especial para todas nós mulheres, principalmente mães, né? Quero deixar um abraço especial a todas as mães do nosso município. As mães são o alicerce da casa, todas sabem, a mulher e ainda mais a mãe. Tem muitas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, então todas as mães do nosso município merecem um abraço especial. Então sintam-se todas abraçadas. Quem nos vai escutar pelas redes sociais também, o abraço estendo a todas as mães do nosso município. Quero inicialmente voltar a falar sobre, os colegas já comentaram sobre pedidos, né? A gente sempre faz pedidos e gosta quando eles são atendidos também. Só que às vezes os pedidos não é tudo no seu tempo, a gente sabe que alguns é mais fáceis de atender, outros não. E eu volto a falar sobre um pedido que eu fiz na 2 sessões atrás, me parece, ou 3, não me lembro agora, sobre a cobrança, né, do município sobre empresas que estão prestando serviços no nosso município. Então volto a questionar, volto a cobrar um empenho maior da administração em solicitar principalmente contratos de obras, né? A gente sabe que temos obras no nosso município, em especial o pedido que eu fiz foi da rua Hugo Hartmann lá em cima, que já fechou 1 ano agora de contrato, né? E foi novamente dado um prazo para a empresa terminar a obra de mais 90 dias, e é muito prazo, né? Para fazer uma rua, um calçamento de 180 a 200 metros, então essa obra já deveria estar pronta. Então o que falta lá? Faltam a execução das calçadas. Então a gente sabe que a lei exige, e assim exige, né, para todos os administradores, principalmente órgãos públicos, que o poder executivo tem o poder de multar, de cobrar mais, de notificar as empresas, e as empresas têm o dever de dar explicações. Então eu sei que a empresa foi notificada, né, só que a empresa não respondeu. Então eu acho que o executivo, através do setor de planejamento, que é quem fiscaliza as obras, que seja dado como se diz, um puxão de orelha nessas empresas, né. Tem também a sede do CRAS, temos a Secretaria de Assistência Social, né, que a obra já está há muito tempo também, né, é uma obra maior, né, enfim, mas que ela também já teve vários aditivos de prazo, né, e daqui a pouco o que acontece? A obra vai se estendendo, daqui a pouco a empresa pede reequilíbrio de preços, né, mas por quê? Porque a obra está rolando, a gente sabe que tudo aumenta, e não é legal isso, né, porque todas as obras são feitas com o quê? Com recursos do município, e esses recursos vêm da onde? Da produção, de todos nós, né, dos agricultores que contribuem, que pagam impostos. Então, que haja uma cobrança mais severa sobre essas obras. E essa rua também, eu estava passando ali de novo, ela já tem, o capim já está tomando conta da rua e as calçadas ainda não estão prontas. O contrato inicial foi celebrado em maio do ano passado, então já fechou 1 ano e a obra ainda não está concluída. Também faço um pedido sobre roçadas de estradas, né? A gente sabe que agora vai se aproximando o período de inverno, então vai ser difícil de trabalhar, às vezes no nosso município tem um clima bem atípico, né? Úmido, enfim,
E eu não sei em que pé que está, se está em funcionamento a roçadeira que o município possui. Então, que antes do inverno se aproximar, que seja feita uma roçada em todas as estradas, além de ser mais a questão da visibilidade, a questão de uma estrada ficar bonita também, é questão de necessidade, né? Até daqui a pouco para evitar acidentes, né? Porque tem estradas que realmente tem bastante capoeira e que o município, né, que através da Secretaria de Obras que sejam feitas então essas roçadas. Sobre as paradas de ônibus que foi comentado, né, o vereador Marcelo fez o pedido, interessante sim, e se for feito, assim, seria interessante se as paradas de ônibus fossem padronizadas, né? Temos uma parada de ônibus que foi feita ali em cima no bairro, lá em cima no loteamento Franciose, que é uma parada de acrílico, que tem o brasão do município, enfim. E eu lembro que aquela vez foi feito um projeto, feita uma licitação até para aquisição dessas paradas de ônibus, e foi adquirida somente uma, né? Faz anos já que foi, né? Não lembro, 3, 4 anos atrás. Então, que caso for feita, que todas elas sejam do mesmo estilo, uma parada bonita, uma parada leve, né? E que traz realmente uma visibilidade para quem usa e para quem passa nos locais, né? Outra questão, eu vi que vai sair de novo um campeonato, agora um campeonato diferente, de voleibol de quadra, né, interessante, parabenizo as equipes que estão tomando a frente disso. A gente sempre comenta, né, o esporte em nosso município tem tantos esportes, né, futebol de areia, vôlei de areia, futebol de campo, futebol 7, e agora então vai ter um campeonato de voleibol de quadra. E eu acho que o esporte realmente, né, o que depender de mim, a gente sempre apoia, e acho que a gente tem que sim valorizar. E o poder público, né, tá aí para isso, né, valorizar o esporte, turismo, cultura, tudo que vem e tudo isso tipo leva o nome de capitão adiante. Agora então tem o campeonato de futebol que o município está participando também, que é o campeonato regional, que temos uma equipe daqui, é muito, muito legal isso. Só que daí falando do campeonato, eu vi que na postagem também que a premiação, enfim, que novamente vai ter vale compras e provavelmente vai ser pela administração. Então eu peço que daqui a pouco esses vale compras sejam da outra vez do campeonato que teve na praça, também teve, e assim, que não seja sempre no mesmo lugar, né? Eu acredito que todos os comércios do município sejam valorizados. Eu acho bem interessante dar como premiação um vale compras para as equipes, mas que seja dado, seja livre, né? As equipes, né, enfim, os vencedores, enfim, que gastem esse vale compras num estabelecimento a seu critério, que não seja destinado, tem que ser exclusivamente naquele estabelecimento, né? Outra vez, que tinha o de areia também, todos os vale compras foram destinados para um único estabelecimento. Então eu penso que daqui a pouco seja dividido um pouco, né, para todos terem essa oportunidade também. A questão também claro, foi baixado o projeto, enfim, né, volto novamente a cobrar, né, sempre comentam, né, que o município está vendo, vai sair daqui a pouco a questão da realização de concurso público. O prefeito está aqui hoje e é um pedido que eu faço, não é só por mim, os próprios servidores, tem muitos servidores que estão nos pedindo, vereadora, quando é que vai sair concurso público? Daí a gente diz, olha, a administração está vendo, eu acredito realmente que esteja vendo essa questão, e tem vários cargos, a gente sabe que um processo seletivo, ele é temporário, ele não pode virar contínuo, então assim, que a administração dê uma atenção especial e realmente veja, né, porque tem vários cargos que precisam de concurso, e tem vários cargos que são de concurso público e estão sendo hoje utilizados com processos seletivos, que são cargos temporários, né? Então, isso pode ser realizado por um certo período, né? Acredito que é interessante ter sempre processo seletivo vigente para eventuais substituições, né? Acontece, às vezes, um funcionário pede demissão, aí de imediato um concurso público não é de uma hora para outra que se faz. Mas isso já está se alastrando há muito tempo, há muitos anos, né? Então, na administração passada não foi feito concurso, agora, né, até o momento não. Então, a gente pede que realmente, daqui a pouco o município e os próprios exemplos de municípios vizinhos, Travesseiro, Encantado, Arroio do Meio, tem muitas pessoas, muitos funcionários nossos que estão se deslocando a outros municípios para fazer concurso, né? O processo seletivo tem interessado, sim,
mas não é que nem um concurso público, né? É diferente. Quem faz concurso tem certas vantagens, processo seletivo não tem, né? Então são coisas que a gente, com o passar do tempo, a gente tem que dar atenção especial, e é o que rege a administração pública. A admissão de servidores tem que ser através de concurso público. Cargos de confiança tem, mas tem que ser exceção, tem que ser somente o necessário. Então por hoje seria isso, e peço atenção aos meus pedidos e ao meu pronunciamento, e tenham todos uma boa semana. Convido o vereador Marcelo que se manifeste. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Leocir, demais vereadores, a Alessandra, secretária, Júlio, jurídico, os nossos colegas visitantes hoje, o prefeito, a primeira-dama, o Ismael, o vice, o Adriano, nosso grande amigo também, hoje presente aqui nosso amigo Joel Maria, ali também presente. O cara fica contente de ver pessoas diferentes aí assistindo a Câmara de Vereadores. Hoje eu me sinto feliz em subir nessa tribuna, em dizer que ontem esteve em Porto Alegre eu e o prefeito Maninho, juntamente nós estava com o nosso deputado Jovil Costela, e conseguimos alguma coisa para o município de Capitão. Eles já tinham me prometido antes também, e ontem nós fomos buscar no valor de R$80 mil, conseguiu uma emenda para nós, que vai ser passada para comprar um veículo no município. Então depois nós temos que ainda sentar e ver para onde vai, se vai para a agricultura ou para as obras, né? Que nós precisamos, vamos ver aonde que a demanda vem, né? Então eu só vou deixar um agradecimento aqui para o nosso deputado Costela, que já colocou 80 mil para mim aí no 5º mês de mandato, ele já me deu 80 mil em emenda. E também queria falar da paradinha de ônibus lá do 34. Olhando e os pedidos da população lá, hoje é em torno de 10 crianças que pegam o ônibus de manhã cedo lá. Agora vamos chegar o inverno, e essas crianças daí não tem aonde ficar, vão ficar na chuva, vão se molhar tudo, daí vão para o colégio e não vão se secar, daí vão ficar o dia inteiro no colégio molhado. Então eu acho que ali é prioridade nós fazer uma paradinha de ônibus lá, porque cada vez está aumentando a população lá em cima lá também, e eu acho que isso aí é a nossa prioridade, nós fazer uma parada de ônibus lá para eles lá também, para todo mundo poder ir no colégio seco e não no molhado, né? Isso aí vai ficar bom para todos os moradores lá e as crianças que ocupam o colégio. Por isso era só, uma boa noite a todos. Convido o vereador Eduardo que se manifeste. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da casa, Leocir, em nome dele os demais colegas vereadores, ao jurídico Júlio, a secretária da casa, a Alessandra, a secretária e vice e primeira-dama Elisete, ao prefeito Maninho, ao vice-prefeito Ismael, ao Bilinho, grande produtor do nosso município, ao Kelvin, presidente do PL, ao Joel, também representando o comércio. Gostaria de explicar minha falta da última sessão, claro que já justifiquei, mas comentar novamente para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos escutando nas redes sociais, a ida a Brasília. Eu e o vereador Aires, então, fomos a Brasília na 24ª Marcha dos Vereadores do Brasil. É uma experiência que eu gostaria que todos os vereadores tivessem. Lá é dias de debate, treinamento, conversas, palestras, então vários aprendizados muito importantes e interessantes para o nosso desenvolvimento. Acredito que a minha escolha de ter ido foi em aprendizado, mas a gente saiu de lá muito mais evoluído. Também não conhecia a parte do Legislativo de Brasília, então lá tu troca experiência com outros vereadores, como funciona o município deles, como funciona o nosso, e uma coisa vai agregando a outra.
Também, como o vereador Aires falou, utilizamos nosso tempo em Brasília para visitar os gabinetes, tanto federais quanto ao Senado. Saímos esperançosos, né, Aires, com notícias boas, mas ainda não podemos divulgar porque a gente sabe que existe aquela incerteza. Tu vai lá, todo mundo te promete, mas tu nunca sabe o que vem de imediato, né? Quando eu entrei como vereador, eu sempre deixei claro que o que fosse bom eu falaria e o que me frustrasse também eu falaria. Há um tempo atrás, foi liberada a emenda do 1 milhão pelo deputado Maurício Marcon. Acredito que a maioria dos vereadores conhecem essa emenda. Eu solicitei para a Secretaria da Administração que colocasse um projeto. Me falaram que sim, que ia ser colocado esse projeto. Até então tinha esse projeto para ser colocado, que seria a revitalização da gruta, estimado em R$1 milhão. Aconteceu que foi feito o sorteio dos municípios e Capitão não estava cadastrado. Isso me frustra muito, porque além de os municípios estarem participando, esse ano, cada etapa que tu classificaria, das oitavas e das quartas, tu ganhava 100 mil de emendas. Esse é um valor que o povo ia trazer para o município, não ia ser vereador nenhum. Porque o último ano que teve essa emenda do 1 milhão, o Capitão chegou às quartas e finais. Então, as oitavas era 100 mil e as quartas era 200 mil. O município de Capitão acabou perdendo 300 mil nessa brincadeira. E o deputado Maurício Marcon, como todos vocês conhecem, ele só faz emenda através do aplicativo dele. Não adianta tu bater na porta dele e solicitar. Ele não vai atender. Então, é uma verba que o povo perdeu e é uma pena. Também eu gostaria de fazer uma solicitação para alguma secretaria sobre a campanha de agasalho do inverno. Mas eu acredito que a gente tem muito material de inverno por conta das enchentes. Então acredito que cobertores, alguma coisa nesse sentido, para as famílias que realmente precisam, poderia ser feito um planejamento, ou até aqui nós, vereadores, fazer alguma proposta para fazer esse acolhimento de produtos e destinar às famílias que necessitam, né? Também eu queria comentar sobre a festa da comunidade de Linha Zanotelli, que foi no último sábado. Agradecer a comunidade que se fez presente, tinha várias pessoas do município, um jantar alusivo ao jantar do Dia das Mães, então também já falar sobre o Dia das Mães, né, parabenizar todas as mães do nosso município, aqui do nosso plenário, e as mães de fora que estão nos assistindo também. Como a vereadora Adriana falou, também vai começar dia 23 o Campeonato Municipal de Vôlei. A gente sempre bateu aqui nessa tecla na casa que a gente sempre ia apoiar o esporte, a cultura e a tradição, tudo que envolvesse, a gente estava disposto a auxiliar. Concordo com a vereadora, eu acho que o critério de cada equipe, aonde quiser comprar, também é interessante, porque valoriza todos os comércios do nosso município, não apenas um estabelecimento. A minha frustração sobre a campanha do 1 milhão é que ela seja revista e que a gente não possa mais perder essas oportunidades, porque é um dinheiro que esse já foi, mas os próximos a gente pode lutar atrás. Por hora, era isso. Tenham todos uma boa semana. Ouvido o vereador Fernando, que se manifesta. Boa noite a todos, colegas vereadores, assessor jurídico, presidente, né, ao nosso prefeito, primeira-dama, ao vice, né, ao Kelvin, ao Adriano, ao Joel, que hoje se encontram presentes, né. Primeiro, parabenizar as mães, né, pelo dia de domingo, né. Felicidade para alguns que têm a mãe viva ainda e às vezes tristeza para outros que já não tem mais a mãe junto, né. Então, parabenizar elas, né, pelo dia delas e... Bom, aproveitando um pouco o gancho do que foi comentado antes aqui também, né, a questão da balança, né, uma coisa que várias vezes já foi comentado aqui na tribuna, né, que é uma coisa que o município precisava. É uma coisa que eu também acho de extrema necessidade para o município. Mas como eu sempre digo, não é que nem muitos diziam anos atrás, como fazer a UTI no Hospital de Arroio do Meio, né? O problema não é tu instalar uma UTI, o problema é tu manter ela. Em meio ano tu gasta mais mantendo ela do que tu instalando ela. A balança é praticamente a mesma coisa, não é
tu só chegar a instalar, mas quem é que vai cuidar dela o tempo inteiro? Quem vai estar ali, né? O Adriano, o Bilinho lá vai carregar de terça-feira à madrugada. O Joel lá vai carregar outro dia, não sei que horário. Quem é que sempre vai estar junto ali controlando e tal? Fim de semana, sempre tem que ter um funcionário, alguém cuidando. Então, manutenção, tudo não é uma coisa às vezes que é simplesmente o fato de tu instalar ela, mas tudo é questão de manutenção e do botão responsável depois, né? Uma coisa às vezes um pouco mais complicada do que se parece. Das lâmpadas também. Eu acho que até um mau costume da própria população ter que pedir para um vereador uma lâmpada. Se tem uma lâmpada queimada na tua casa, eu acho que cada um pode pegar o telefone, ligar na Secretaria de Obras e fazer o pedido. Não tem que ficar correndo atrás de vereador ou qualquer outra coisa, né? Todo mundo tem telefone em casa, é só pegar, ligar lá, de cada 2 meses a empresa vem ali e troca e deu, né? Das roçadas que a Adriana comentou, né? Também já tinha comentado antes. Esse dia a roçadeira estava estragada, foi lá, foi arrumado, não durou acho que meio dia, já deu problema no pistão de novo, né? Então até hoje, estava comentando junto com o prefeito, com o vice também, é uma ferramenta que está aí dentro, aí, que está dando só problema e assim que possível acho que tem que descartar ela e tentar comprar uma nova, né? A gente está gastando bastante dinheiro e não está durando, né? Uma máquina que já tem uma boa quantia de horas aí que acho que não vale mais a pena investir, né? Claro, hoje estão arrumando de novo, mas assim que possível, de repente adquirir uma nova, né? Até aproveitar esse momento que deputado estadual, federal, o pessoal tá, um momento aí que o pessoal tá liberando as verbas, tudo, né? De correr cada um atrás de um deputado. Às vezes que não seja um valor muito alto, né? Mas às vezes já é o suficiente, por exemplo, para comprar uma roçadeira. Hoje deve estar 80, 100 mil, não sei quanto que tá, né? Mas qualquer coisa que se consegue, né? Eu acho que é o momento de correr atrás. O ano que vem, essa hora aí, já vai ter assessor, deputado vindo aqui, vai ter eleição daqui a uns meses lá, me ajuda. Então essa é a hora de todo mundo correr atrás, né? E o deputado estadual hoje ele também tem um pouco mais de força lá, como é que eu vou dizer, de poder aí para auxiliar os municípios, né? Então cada um tem que ir lá com o deputado estadual, com o federal ali e conseguir alguma coisa para o município, né? Inclusive hoje a gente foi então para Porto Alegre, né? Tempo atrás já tínhamos feito contato com o Daniel, que prometeu 200 mil para a saúde, né? Vamos ver se de repente conseguimos mais alguma coisa. O Lucas a gente está tentando agenda com ele também, está um pouco complicado, mas é o deputado que acho que até hoje mais mandou verba para o município, né? Então a gente sabe que ele vai mandar alguma coisa, mas como foi dito, né? Não dá para prometer, a gente não sabe certos valores ainda, né? E na última campanha eu fiz para o Dirceu Franciscão, né? Campanha para ele. Ele está na União Brasil, um partido que não tem aqui no município, mas é um cara, como é que eu vou dizer, muito articulador, ele se dá bem com todo mundo, então tanto do lado dentro, né, superiores dele ali do governo, quanto abaixo, quanto nós, né, ele é um cara que não é de olhar partido, então ele fez uma boa votação, ele prometeu que ia mandar uma boa ajuda aí para o município, né, hoje a gente foi lá e que nem foi dito, né? Não dá para prometer lá o que ele vai mandar, porque na verdade ele mesmo não sabe certo ainda, mas eles podem anunciar alguma coisa aí que daqui a um tempo ele vai mandar um bom valor. A gente não sabe ainda se é uma questão de máquina ou o próprio valor para a prefeitura acabar comprando a máquina, né? Mas enfim, vamos dizer, da parte dele, ele prometeu que ele ia dar essa ajuda, né? E que nem eu falei, acho que os vereadores que ainda não foram atrás, eu acho que que nem eu falei, tá na hora de ir, né? Independente do partido que for, PT, PL, não interessa o partido que é. Se eles mandam alguma coisa para o município, é bem-vindo. É que nem eu falei, não interessa se é uma máquina para as obras, se de repente um equipamento para a saúde, para a agricultura, não interessa para o que é, né? A gente tem que correr atrás de tudo para, como eu sempre digo, né? O vereador ele não pode ser, ao longo de 4 anos, né? Tu que elege vereador, vamos dizer, tu tá ali, tu sabe que tu vai dar um prejuízo para o município esses 4 anos recebendo o salário, né? Então, o mínimo que o vereador tem que fazer é correr atrás de recurso e conseguir aquele valor, pelo menos para aquilo lá se pagar, né? Se conseguir muito mais, bem-vindo, mas pelo menos isso acho que cada um tem que
tem que buscar, né? Então por hoje seria isso e muito obrigado. Ouvido o vereador Ismael, que se manifesta. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente, colega vereadores, secretário da Câmara, jurídico, ao prefeito, Maninho, primeira-dama Elisete, ao vice Ismael, ao Vilinho, que veio prestigiar essa noite, ao Kelvin, que está sempre aí, ao Joel também. Quero falar também hoje, agradecer à Secretaria de Obras e ao prefeito também, que eu tinha feito um pedido lá no bairro Imigrante referente àquelas árvores que tinha sido removido na semana passada. Essa semana estão removendo todas, plantaram lá no parque de eventos, deu uma outra presença já lá no bairro, as pessoas vieram agradecer porque eu tinha feito esse pedido aqui na casa também, então já deu uma outra presença, clareou mais a rua também, o bairro, então parabenizar que foi feito isso aí, que agora em seguida seja plantado então umas flores que vai embelezar o parque, lá o bairro. Quero falar também, já falei em outras vezes, sobre o recolhimento do lixo no interior. A gente sabe que passa uma vez por mês, as pessoas questionam, falam, tem meses que tem 5 semanas, fica um mês e pouco, 45 dias, 40, e teve essa possibilidade de fosse ver cada 15 dias. A gente sabe que está um pouco desfalcado nas obras, tem falta algumas pessoas, mas que fosse a administração fosse ver que desse um ajuste, alguma coisa que fosse para cada 15 dias passar no interior também. Quero falar também, já foi comentado ao vereador Maquito na última sessão, no ano passado foi falado na gestão anterior sobre o auxílio dos alunos lá de Sertão. Na semana passada, de novo, os pais vieram me perguntar sobre isso, acho que também falaram com o prefeito também, eles falaram no final de semana com ele. Então, queria ver, né, se fosse dar uma ajuda a mais para eles. A gente sabe que eles escolheram, que foram mais longe, que foi isso, que não é aquilo, mas hoje eles estão ganhando, acho que é 10%, eles ganham 1.000 e poucos reais por ano e eles gastam 1.500 reais por mês. Então eu falei esses dias com o secretário da Educação também, o Felipe, estavam vendo de fazer de repente uns 30% ou uma coisa assim, mas eu penso que poderia dar um pouco mais de ajuda. A gente sabe que uns 50%, depende se não tem como dar tudo, a gente sabe que é longe, que não tem às vezes como fazer, mas que fosse estudada uma possibilidade de poder ajudar essas aí também, porque a gente vai todos os dias na faculdade, sabe que a gente quer perto, mas é gasto também, é 500 e poucos reais por dia que você paga para a faculdade, você leva os alunos lá para a Estrela também, então que se fosse dar uma olhada nisso também. Falar também que eu já fiz vários pedidos também das lâmpadas queimadas no município, a gente sabe que tem bastante, ou a firma terceirizada vem uma vez por mês e às vezes não consegue fazer tantos, tem bastante pedidos, de repente se fosse ver em um mês para dar uma regularizada, mandar vir 2 vezes para dar uma ajeitada em todo o município, porque meses anteriores quando ia um profissional junto fazia 40, 45 pontos de luz por dia, agora de repente o funcionário que está indo agora não tem muito conhecimento, não sabe onde é que as pessoas moram, foi feito só 27 coisas, então a firma ali podia fazer mais durante o dia. Quero falar também sobre os concursos públicos, que eu falei já em outras etapas. Hoje ia ter projetos ali dos CCs e FGs, mas peço que providenciem o quanto antes, que façam os concursos, que façam alguma coisa. Várias pessoas perguntam também sobre esse concurso, então se fosse dar uma agilizada, se está já em andamento, a gente sabe que já foi falado, mas que essa firma que vai fazer, que pudesse dar um pouco mais de andamento ou quanto antes possível. Quero falar também que essa semana voltou, na semana passada, o asfalto lá da linha Zanotelli. Aproveitar que eles estão fazendo agora, porque aqui uns dias vem o inverno e daí as condições começam a ficar críticas, vai dar muito transtorno. Queria ver também, que não sei como é que está o asfalto lá de São Jacó, né, que é o negócio ali. A gente sabe que na última sessão, 2 atrás, foi falado que estavam terminando a terraplanagem lá no São Luís. Ali a prefeitura vai fazer a base. Se fosse dar uma priorizada agora, de repente fazer antes do inverno, ou terceirizar algumas firmas para ajudar, como sempre foi ajudado. Para finalizar, quero falar também, então, parabenizar o Dia das Mães, em especial a minha e a todas as mães do município. Colega vereadora também, a Adriana é mãe, a Elisete também, então sintam-se todos parabenizados pelo dia de vocês.
Por hoje seria isso. Tenham a todos uma boa semana. Obrigado. Coloco o projeto de lei. Coloco o projeto de lei número 35/2025 em discussão. A região do Alto Taquari tem características peculiares, as quais necessitam a deliberação dos cuidados específicos. E através da associação à entidade, será possível que o município participe da formulação de diretrizes, como os demais municípios que compõem em prol do desenvolvimento local e regional, tendo participação plena nas decisões e ações da entidade, bem como em projetos estratégicos. Salienta-se que a nova associação, denominada Associação dos Municípios do Alto Taquari, AMAT, foi criada em 2023 por municípios da região alta do Vale do Taquari, os quais sentiram a necessidade dessa pactuação, a fim da promoção e coordenação das atividades entre os municípios da região alta. Tendo em vista os municípios integrantes dessa nova associação, a partir da data da criação, retiraram-se da antiga associação que integrava a AMVAT, ainda do ano de 2022. Haja vista que a mesma não mais contemplava as necessidades e os interesses dos municípios da região alta. A presente lei contempla a associação do município à entidade com efeitos retroativos a 1º de maio de 2025, tendo em vista a participação efetiva desde o início da atual gestão. O valor mensal a ser pago de R$1.000, o qual foi fixado em Assembleia Geral, será destinado para a manutenção administrativa da entidade, custeio de ações técnicas, estudos, projetos e representações em esferas estaduais e federais, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública e a atração dos investimentos regionais, especialmente em pautas relacionadas a áreas econômicas e turísticas. Cabe ressaltar que o município de Capitão permanecerá associado à AMVAT, a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, e a partir da aprovação da presente lei, a AMAT, a Associação dos Municípios do Alto Taquari, fazendo para isso a contribuição mensal para as duas entidades. Senhor presidente, sobre esse projeto, assim, a gente já escutou vários municípios se manifestando também sobre a criação dessa entidade. Eu até não sei certo quantos municípios estão associados a essa MAT, não devem ser muitos. 19. É uma pena essa divisão, né? Tipo assim, a MAT é da região alta, o VAT é da região, se diz então da região baixa, na verdade, né? Então, assim, claro, o município vai ter, de repente, espero que tenha também, né, como é que diz assim, faça proveito dessa associação, mas é uma pena essa divisão de municípios, né, porque assim, eu sempre penso, um grupo maior de municípios sempre tem uma força maior, né, e não faz muito tempo que eu escutei o prefeito de, acho que é Vespasiano, falar que ele também, ele sente que não é legal essa divisão, né, que os municípios todos se sintam unidos, né, e até porque assim, o município, na verdade, qual é a região que o município pertence? É a região do Vale do Taquari, né, então daqui a pouco, espero que, né, tipo, não vou votar contrário ao projeto, porque eu acho que daqui a pouco o município tenha realmente um bom retorno quanto a isso, né, de repente algum proveito da região baixa e algum proveito da região alta, né, mas sempre eu gasto mais para o município, né. A AMVAT também hoje eu pago em torno de R$1.200, me parece a mensalidade, mais R$1.000 para outra associação, né, então que realmente, né, que o município faça bom proveito e se utilize dos serviços ofertados pela AMVAT também, então, né. Só essa questão, né, que é uma pena essa divisão dos municípios. Senhor presidente, colegas vereadores, eu concordo com a vereadora que só para dizer, conversando com o ex-prefeito Jari na época, quando criaram aquele grupo lá da região alta, eles queriam que o Jari fosse na região alta.
E forçaram, o prefeito Jardim disse, vereadores querem que eu vou para a região alta. E eu disse que não, eu vou ficar na região baixa. E é o que ele fez, eu também disse, ó, o prefeito fica na região baixa, como sempre foi. Para que dividir? Quando divide, as coisas não andam, não andam. E eu, cada vez que o Jardim falou ao ex-prefeito, eu disse, parabéns para ti. E o nosso prefeito também tem que ficar aqui na região baixa. É aqui o nosso ponto. Quem escapou foram eles. Foram eles que escaparam. E tinha que levar lá junto, o prefeito nosso. E o prefeito está certo. E eu aprovo o projeto também. Eu acho que é complicado, né? Só que às vezes o município da região alta fica excluído, né, dessa região baixa, por isso que às vezes estão, ao perceber a região baixa, parece que fica mais beneficiada que essa região alta. Isso que foi a divisão, né? Só que cada um tem uma maneira de pensar, mas eu acho que tem que estar, é melhor para ficar nos dois. O benefício com certeza vai vir, né, dos dois lados. Mas depois desse dia eu fui chamado numa reunião hoje nós somos afiliados ao BV, né? O GAT também era para hoje, não, segunda. Eles queriam falar para nós se associar no GAT. Mas a gente vê que tem várias vantagens, né? Quanto o grupo maior, é melhor, né? Para tu, tipo, cada vereador aqui tem um deputado, né? Nós se reunimos, quanta força nós temos a mais. Só nós temos que seguir tudo a mesma linha, né? E só que geralmente isso não acontece. E já pensou todos os municípios, né? Quanto poder de deputados federais, coisas que tragam para trazer verba, mas tem que ser unido, a coisa funciona. É complicado, mas dá para entender que é um meio, né? Também sou a favor do projeto. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, pode constar. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 36 de 2025 em discussão. Justifica-se o envio do presente projeto de lei, tendo em vista a promoção da segurança pública, proteger o patrimônio público e privado, controlar o tráfego urbano e rural e garantir a correta utilização dos dados e imagens capturados pelo sistema. O projeto de lei fundamenta-se no artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, bem como o artigo 5º, inciso 10, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. Além disso, observa os dispositivos da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, LGPD, Lei número 13.709, 2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais, inclusive a imagem capturada por meio de câmeras de vigilância. A proposta encontra-se alinhada à parceria voluntária formalizada pelo termo do Fomento número 2, 2024, firmado entre o município de Capitão e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEP, que prevê a instalação e operacionalização de um sistema de monitoramento urbano com equipamento de gravação de imagem estrategicamente distribuídos em pontos de entrada, saída e circulação da cidade. O CONSEP, como entidade sem fins lucrativos, reconhecida por seu papel de apoio à segurança, será responsável pela gestão técnica e operacional do sistema, atuando em cooperação com o Poder Executivo e os órgãos oficiais de segurança pública. A regulamentação, ora proposta, estabelece regras claras e objetivas para o acesso às imagens, o compromisso com a confidencialidade, os critérios para a liberação de informações e o respeito à legislação vigente, garantindo que o sistema opere com segurança jurídica e dentro dos princípios da legalidade, finalidade, necessidade, proporcionalidade e transparência. Importante destacar que o projeto também reconhece e normaliza a responsabilidade institucional do município, que mesmo não exercendo a gestão direta do sistema, assume papel fundamental na supervisão e
fiscalização, apoio técnico e estruturação da política pública de segurança. Assim, reforça-se o caráter cooperativo e responsável da implantação e operação do sistema, sem perder de vista o interesse coletivo e a proteção dos direitos individuais. Esse projeto eu também vejo de suma importância e ele vem em contrapartida ao repasse financeiro que o município fez à Concepro, foi no ano passado, no valor de R$44 mil, né, que o Concepro investiu para a compra de câmaras de segurança. Eu acho até que seria interessante, através do Executivo, que seja informado quais são exatamente os pontos que essas câmaras foram instaladas. Eu acho que foram em torno de 15 câmaras que foram compradas pelo Concepro, pelo que dizia lá na prestação de contas, do plano de trabalho. Eu acho até interessante, né, a gente saber também onde é que essas câmaras estão instaladas para fins de captura, né? Geralmente entrada e saída da cidade, na praça, eu sei que também, acho que alguns pontos iam ser instalados. Acho interessante também no parque de eventos, né? Todos sabem que lá já aconteceu várias coisas, né? Que em função de ser um lugar mais afastado, né? E até a questão de segurança do patrimônio público, né? Então acho que é interessante, sim, como o município investiu, né? Ele passou esse recurso para a aquisição de todo esse sistema de monitoramento. Não sei também se isso já está funcionando ou não. A gente então acho que seria interessante a gente saber dessa informação também, né? Se está funcionando e onde é que essas câmaras estão instaladas. Então, acredito que sim, que é interessante, né? O Concepro trabalhar em conjunto com a Brigada Militar, né? Que farão então terão acesso a essas câmaras e farão o monitoramento então disso aí, né? E que venha em benefício de todos nós, né? Porque a gente sabe que o município pequeno, mas já vem acontecendo muitas coisas e a questão de segurança para toda a nossa cidade, né? Entrada de pessoas, até a questão de prevenir assaltos, e enfim, né? Então é bem importante isso aí. Com certeza, nós somos a favor também, questão do projeto. A gente sabe que a última coisa que o bandido quer ser, ou alguém que pensa em fazer um crime, alguma coisa, ser identificado, ou qualquer outra coisa assim, né? Até vândalos, às vezes também. Só uma coisa que nem a população, ela também, não sei se alguém sabe, ela também vai ter acesso à filmagem dessas câmeras, não? Acho que não. Não, só o pode Concepro. por lei de Não proteção, pode. né? Aí vai ter que ser feito um requerimento, ou coisa mais, vai ser uma coisa mais formal. Só uma complementação, acho que só em casos extremos de acontecer algo, né? Alguma coisa judicial, né? Requerimento, né? Escrito, enfim, né? Pode fazer um registro na polícia, por exemplo, e a polícia vai pedir esse acesso, né? Até acho que nem é legal ficar assim, né? Tipo, vira público, hoje mas nem pode mais usar essa forma, né? Eu achei engraçado quando estava sendo instalado, vários veio me perguntar se iam multar os caras, né? E ainda brinquedo, não, só para quem não está em dia. Acredito que sim, né? Sim, como as pessoas, né, acham que é. Nas sinaleras, principalmente em largados, já estão multando pelo uso de celular, algumas coisas assim. Aqui justamente por causa disso aí, né? Muito agorizado, às vezes fica abacalhando em volta. Várias vezes eu já peguei essa questão de, principalmente em cima do bar também, crianças às vezes brincando, a gente sabe que é um... às vezes vão ali na rua jogar bola, alguma coisa, e agorizado fica passando, empinando moto, um monte de coisa. Então, às vezes até para os próprios pais começarem a enxergar palhaçada e que alguns dos filhos estão fazendo em volta, né? Defendem muito os filhos, mas para começar a... sim. Eu também sou a favor desse projeto e sou daquela questão, né? Melhor a gente prevenir do que depois acontecer e a gente ainda está correndo contra o prejuízo. Coloca o projeto em votação, quem estiver a favor fique como está, e os contrários se levantando. O projeto está aprovado. Coloca o projeto de lei número 37, 2025 em discussão. Justifica-se a doação a título gratuito de uma câmara de segurança tipo Split Dog, atualmente pertencente ao patrimônio público municipal, ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Concerto, entidade regularmente constituída e reconhecida por sua atuação em provas da segurança do município de Capitão. O equipamento foi adquirido no exercício de 2015 por meio do empenho número 7.310/2015. E hoje, apesar de permanecer funcional
encontra-se em desuso nos sistemas operacionais da administração, apresentando baixo valor de mercado em virtude do avançado estado de depreciação decorrente do tempo de uso superior a 10 anos. Sua doação permitirá a continuidade da sua vida útil em benefício da coletividade, evitando o descarte e promovendo a reutilização responsável do patrimônio público. O Concerto é uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos com histórico de atuação colaborativa com os órgãos de segurança pública do Estado e do município, contribuindo significativamente com ações preventivas e estruturais voltadas à manutenção da ordem e da segurança local. A doação insere-se no contexto da fase final da implantação do sistema de cercamento eletrônico urbano, promovido em parceria com a Concerto e com o apoio da Brigada Militar, Comando Regional da Brigada Militar e demais instituições locais, como Sicredi Capitão, a SIC, Infomax, Telecom e outros. Do ponto de vista legal, a proposta fundamenta-se no artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, podendo o município colaborar com ações que visam garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. Nesse sentido, entende-se que a destinação do bem ao Concerto atende ao interesse público, promovendo a segurança e reforça os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da boa governança. Reforçamos que a medida ora proposta não acarreta prejuízo ao patrimônio público, tampouco compromete os serviços prestados pela comunidade. Ao contrário, representa uma ação administrativa responsável que busca dar destinação útil a um bem que, embora obsoleto, para os padrões técnicos atuais da administração, ainda possui potencial de uso para fins comunitários relevantes. Acho que esse é um complemento a outro projeto, né, para fim de finalização, então, a doação dessa. Acho que atualmente essa câmara está instalada na praça. Acho que é na praça, né, prefeito? Não sei se ela ainda estava funcionando ali na praça. A gente vai fazer a doação para ficar no mesmo projeto de permanecimento dos dados, né? O Concerto vai ter o acesso para. Através dessa câmara. Aí todas as outras não estão interligadas a essa, não? Certo. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor e como está, e os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 38 de 2025 em discussão. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a concessão de gratificação por escolaridade aos servidores contratados temporariamente por meio de processo seletivo simplificado, que possuam um grau de escolaridade superior ao exigido para o exercício do cargo para o qual foram admitidos. A medida propõe-se a reconhecer e valorizar a qualificação profissional desses servidores, promovendo a meritocracia e incentivando a busca pela formação continuada, fatores diretamente relacionados à melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade. Importa destacar que a concessão da gratificação proposta observa o princípio da equipe, ao permitir que servidores temporários, mesmo não sendo efetivos, sejam reconhecidos pelo mesmo critério de valorização da escolaridade, desde que preencham os requisitos legais. Tal abordagem visa garantir tratamento justo e proporcional entre servidores que desempenham funções similares ou equivalentes, promovendo a equivalência de condições e incentivos dentro do quadro funcional da administração municipal. A gratificação será concedida exclusivamente mediante comprovação formal de escolaridade superior à exigida para o cargo, conforme parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal 1016/2011, sendo expressamente vedado o pagamento retroativo, o que demonstra o compromisso da gestão municipal com a responsabilidade fiscal e o respeito ao interesse público.
Dessa forma, além de promover a valorização dos recursos humanos e um estímulo ao aperfeiçoamento profissional, a proposta reforça a igualdade de valorização entre servidores efetivos e temporários, sempre observando os limites da legislação vigente e os princípios que regem a administração pública. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor fique como está. E os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 39 de 2025 em discussão. Justifica-se a necessidade da inclusão de metas no PPA 2022-2025 e na LDO 2025, bem como a abertura de crédito especial neste mesmo valor, em virtude de não haver previsão orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores para atividade de reforma e ampliação em seu prédio, em virtude da intenção da Câmara Municipal estar projetando obras de reforma e ampliação no pavimento superior do seu prédio, o qual será destinado para auditório municipal. Cabe ressaltar que o recurso do crédito será oriundo de dotações orçamentárias do Poder Executivo, tratando-se dessa forma como redução orçamentária entre entidades. Na verdade, é questão do projeto, né, presidente, que já está em andamento, né, da reforma. Então, como não tem recurso disponível, aí trata-se de executivo, entre aspas, emprestar para o legislativo, né. Acho que depois também vai entrar a questão de imobiliário também, né. Eu acredito que o orçamento da Câmara também não deva ter, mas isso é uma etapa posterior, né. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor fique como está. Os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Coloco o projeto de lei número 40/2025 em discussão. Justifica-se a abertura deste crédito especial, tendo em vista a adequação orçamentária para a utilização de saldo de recurso recebido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, como incremento temporário para a proteção social básica, conforme MP 1218/2024, no ano de 2024, ainda referente à situação de calamidade para a utilização de demandas da Secretaria, destinando-se para pagamento de aluguel social. Coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor fique como está. E os contrários se manifestem levantando. O projeto está aprovado. Abre espaço para esclarecimentos especiais. Só queria convidar, através do presidente da terceira idade, se o vereador quiser participar do bailão da terceira idade, é lá no ginásio, domingo, sábado de tarde. O grupo do Decatcão vai fazer um bailão ali no ginásio, sábado de tarde, a partir da 1h da tarde, até que será a música. Agradeço a presença de todos os vereadores e convido para a próxima sessão, no dia 28 de maio, às 19 horas, será na dependência da Câmara de Vereadores de Cantão. Obrigado.